Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal em mais um episódio do Pandora Cast. E dessa vez estamos com um advogado super importante aqui que defendeu ninguém mais, ninguém menos que Elise Matsunaga. Luciano Santoro. Muito obrigada por ter aceitado vir conversar conosco aqui no canal. Muito obrigada. Imagina, para mim é um grande prazer. Muito obrigado mesmo pelo convite. E acho que vai ser um papo bem agradável, muito legal. Com certeza. Bastante coisa criminal, que é o que a gente gosta de falar. Sim, e é o que o público do canal gosta, também muitas dúvidas sobre a Elise, porque, né, é um caso muito emblemático aqui do Brasil, bastante repercussão na época, até hoje, né, e com a série da Netflix também, depois que veio a público também, o caso voltou a ser discutido na mídia. Você participou ativamente do documentário dela? O documentário ele nasce no meu escritório. Ah, foi você que teve a ideia? Na verdade, a ideia em si de documentário, não. Mas junto com a equipe, lá na minha sala do escritório, com a minha esposa, depois com a jornalista Thaís Nunes, a minha ideia inicialmente era fazer um filme. Eu achava que o filme era bem legal. E por quê? Porque eu sempre recebi muitos pedidos de entrevista dela. Uhum. Que ela nunca tinha falado não, até eu não então. deixava ela falar. Você não concordava? De jeito nenhum deixava ela falar, porque quando a gente compara com os outros casos, que benefício que a pessoa teve quando falou? Nada. Absolutamente nenhum. Acusados, você diz. Com outros casos, assim, de repercussão, etc. Lógico, cada caso é um caso. O dela tinha a peculiaridade dela ter confessado, então são detalhes que são importantes. Ao mesmo tempo, é uma questão de estratégia. Sempre estratégia. O ela falar, talvez me tirasse um elemento surpresa para o tribunal do júri que eu queria. Porque é muito legal você convencer 210 milhões de pessoas. Mas a gente não precisa. Eu preciso convencer 4 pessoas do conselho de sentença. Se eu convencer 7, melhor. Se as 210 milhões de pessoas acharem que eu tenho razão, mais legal ainda. Mas não era esse o objetivo, né? O objetivo, 4 pessoas, 7, e tá resolvido o meu problema. Então, ela nunca tinha falado. Ao mesmo tempo, a história dela era muito interessante. Que foi a história que eu levei para o tribunal do júri, né? Porque eu consegui visualizar que a história dela, ao contrário da maioria das pessoas, que normalmente tem uma vida que vai seguindo uma linha meio que reta. Uma vida linear, né? Bem linear. O dela sempre foi altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E eu entendi que se eu contasse isso no tribunal do júri, eu acreditava que os jurados poderiam entender aquele ato dela, que era o ato de ter ceifado a vida do marido dela. Então, não que eu tenha pedido a absolvição dela, eu também pedi a condenação da minha cliente. Você pediu a condenação da sua própria cliente? Pedi a condenação no tribunal do júri. Como assim? Mas porque ela é uma reconfessa de um homicídio. Entendi que ali, dadas as circunstâncias do caso, não cabia eu pedir a legítima defesa, que os jurados não iam acolher a legítima defesa, mas não pelo ato do homicídio, mas pelo ato da ocultação de cadáver. E aí a legítima defesa ela ficaria muito prejudicada, embora a ocultação de cadáver seja um crime na nossa legislação dos menores, porque tem uma pena de 1 a 3 anos. Então você só não pediu legítima defesa por causa da ocultação de cadáver? Foi. Mas pelo crime você acha que teria crime de homicídio, elementos? Sim, teria bastante elementos, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade do tribunal do júri, que é uma realidade bem diferente dos outros casos. Mas eu pedi para ela um homicídio com um privilégio, que seria uma causa de diminuição de pena, por ela ter reagido a uma injusta provocação da vítima, né? Logo em seguida, uma injusta provocação, reagiu e acabou tirando a vida dele. Mas qual que seria a injusta provocação que justificaria tirar a vida de alguém? Ela vinha numa violência doméstica, uma violência psicológica há 6 meses. E no ato em si ali, daquela noite onde tudo aconteceu, teve tanto as ofensas verbais, quanto ofensa física, e que acabou levando ao disparo da arma. Então, ali eu pedi, e por um voto não foi acolhido no tribunal do júri. Eu vi você falando que o único voto foi feito errado. Foi nesse caso que o... Foi nesse caso. Foi nessa hora. Eu tinha uma psicóloga praticamente o tempo inteiro no tribunal do júri, analisando os jurados,
a postura dos jurados. Você pediu uma psicóloga na sua equipe? Eu tinha 10 pessoas na minha equipe. 10 pessoas para conseguir construir uma boa defesa para Elise. Entre as 10 pessoas, uma delas era uma psicóloga que ela era importantíssima pra gente ali no tribunal do júri, porque ela ficava sentada e eu sabia que ia ter muitos elementos que eu ia surpreender a acusação. Uhum. Eu estava preparando esse júri fazia 4 anos, né? Então, muito tempo de preparo, conhecendo cada vírgula do processo, cada elemento de prova, cada coisa que eu ia levar. Então eu precisava surpreender. Entendia que a surpresa era fundamental, tanto quanto a duração do julgamento. Precisava estender o júri e causar surpresas. Estender o júri. Suas duas estratégias. E a psicóloga, ela tinha uma função de ficar analisando o comportamento da acusação e dos jurados, ao mesmo tempo que ela sempre estava ali preocupada em tentar fazer uma leitura corporal, né? Então, se a gente estava causando incômodo no jurado, se não estava causando incômodo. Então, no júri, a gente tem muitos embates entre defesa e acusação. É normal. Independente do estilo que você tenha, mais formal, menos formal, é normal você ter alguns embates. Uma das funções que ela tinha lá, ela era mostrar pra gente quando era pra continuar o embate. Então ela fazia um sinal pra mim que era pra continuar, porque os jurados estavam gostando. Ela lia os jurados e achava que eles estavam gostando daquele embate. Uhum. Ao mesmo tempo que ela poderia fazer assim, que era pra cortar. Independente de quem tivesse falado por último, era pra parar de falar. Porque você estava desagradando os jurados. E a partir do momento que você está desagradando aquela pessoa que você precisa dela depois pra votar, é melhor você não continuar. Com certeza. Independente do que você falar, você não precisa ganhar toda a discussão. Uhum. Você precisa ganhar o jurado. Exato. Então ela tinha essa função muito legal. E esta pessoa ela não conseguiu ler para saber se o voto ia ser favorável à defesa ou não. E ele era homem. E, teoricamente, a gente achava que o voto dele provavelmente seria um voto contrário. Que a gente não conseguiu ler. Sim, uma incógnita. Quando estava votando ali na sala, que eles chamam de sala secreta, que secreta não tem nada, mas quando estava votando ali na sala secreta, na hora da aquisitação do privilégio, ele comentou que ele tinha colocado na urna, ele recebia o sim ou não, e ele colocou errado o voto dele e pediu para mudar. Eu, naquela época, não usava aparelho auditivo, então eu nem percebi a discussão. A Juliana que depois me contou. Mas ela e uma colega minha, que também estava na defesa, a Roseli, elas entenderam que era homem, votou errado, deixa ficar. Mas depois ele veio falar pra gente que ele tinha votado a favor do privilégio. Acontece. E com isso, qual foi o impacto desse erro? Eu excluí 2 de 3 qualificadoras e com o privilégio o crime não seria hediondo. Então ela teria saído com a gente andando do tribunal do júri naquele dia e teria tido uma redução da pena dela. Nossa, então teve um impacto bem ruim para a equipe de defesa. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né, ela ficou com 16 anos, no fim de tudo, por a prática desse homicídio. Ela foi condenada a 16 anos. A 16 anos. Primeiro foi 19 e alguns meses, depois a gente reduziu no STJ, acabou ficando 16 anos. Não sei se o Tribunal de Justiça não entenderia que essa decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos e mandaria julgar novamente, porque é um caso midiático, com diversos fatores que acabam contribuindo para ser uma solução muito diferente dos casos normais que nós temos. Por exemplo, só nessa mesma vara, eu fiz o levantamento de todas as condenações do Tribunal do Júri até o dia em que ela foi condenada, que foi dada a sentença pelo Dr. Adilson, que é um desembargador que eu adoro. Hoje ele é desembargador, acho ele excelente, muito competente. Mas nesse caso específico, eu peguei todas as decisões do último ano inteiro, para saber quanto que ele já tinha aplicado de aumento e de diminuição nos casos, o que ele tinha feito. Uhum. Só no caso dela e no caso do Gil Rugai, ele procedeu ao aumento de 1/4 de pena. Por 2 vezes, na primeira fase e depois na segunda fase. E nenhuma das outras. Mas cada caso é um caso, não é isso? Cada caso é um caso. Mas quando a gente pega um universo grande de condenações, um ano inteiro,
do 5º Tribunal do Júri de São Paulo. Estou falando bastante processo, né? São Paulo tem uma e você está quantidade falando bem que grande. os casos mais midiáticos, ele aumentou a pena? Seria isso? Nesses 2 casos, especificamente, teve aumento de 1/4. E nenhuma das outras teve. Aí eu junto uma tabela, tá, no processo para demonstrar isso. Mas não fica só em primeira instância. O STJ fez a mesma coisa. O STJ, até o julgamento dela, sempre compensou a agravante de ter praticado o crime contra o cônjuge com a atenuante da confissão. Ou seja, uma compensa a outra, você zera e está resolvida essa parte da segunda fase. Certo. Uma pela outra. Compensação entre circunstâncias em que o STJ sempre entendeu de igual relevância. No caso dela, eles não fizeram isso. Procedeu ao aumento de 1/6 e depois só baixou 1/6. Quer dizer, aumentou 1/4, desculpa, e depois abaixou 1/6. Mais pena, porque o caso é midiático. Não tem outra justificativa. Quando você muda a regra que é para todo mundo e você coloca na balança e você vai analisar, a única justificativa é que deu repercussão na mídia. Se não fosse, não teria isso. Então, considerando tudo isso, é possível, ou provável, que em 2016, se eu tivesse conseguido ali o privilégio, ela sairia comigo andando ali. Mas teria recurso do Ministério Público e certamente teria um outro júri, seria uma outra discussão. Tudo que eu levei no Tribunal do Júri naquela época ia ter que mudar tudo, fazer completamente diferente, porque eu já não teria mais o elemento surpresa. Entendi. Você usou sua estratégia de surpreender os jurados com a história de vida que a Elise tem. De fato, é uma história bem pesada de vida, a gente ficou sabendo no documentário dela. Mas voltando um pouco, você falou que o documentário nasceu no seu escritório, você queria fazer um filme da Elise. Eu queria fazer um filme. Você queria fazer um filme contando toda a história de vida dela. Eu nem pensava em documentário, porque não era comum, né? No Brasil, a gente fazer documentários sobre esses crimes reais, ou pelo menos documentários tão bem produzidos. Tanto que esse foi o primeiro feito pela Netflix Brasil. Então, não era o nosso... não era aquilo que estava na mesa naquela época, mas você precisa começar a aprender a olhar para os lados e ver que há alternativas. Sim, no exterior fazem tantos, Fazem, né? Tantos e tantos sucessos, e é um gênero tão bacana. Sim, é bacana de acompanhar mesmo. E documentários bacanas, pelo menos é o que eu acho, são aqueles que são equilibrados entre acusação e defesa. Sim. E que não coloquem no público a resposta. É o público que tem que analisar os dois lados e, como se fosse um jurado, ter soluções para aquilo, ou ter as suas respostas às suas perguntas. Com certeza. Então, todo documentário que a gente vê, que é muito só de um lado, muito só do outro, ele até pode ter um impacto inicial, mas ele perde um pouco a relevância, a importância, as pessoas não ficam discutindo ele muito tempo. Claro, porque o bacana é o público se sentir jurado durante algum tempo que está assistindo o documentário, decidir se de fato a pessoa é culpada ou inocente, ainda que já exista uma condenação. Então, eu acho que isso é a sensação de muitas pessoas, até quando assistem os meus vídeos, que é exatamente isso que eu faço. Eu trago a tese da acusação, a tese da defesa, os elementos que cada um usou, e no final do vídeo eu pergunto qual é a sua opinião. Ainda que haja condenação, eu quero saber a opinião do telespectador. Lógico. E quando a gente fica vendo também que tem... é só um lado que está sendo coberto, você geralmente está pegando a opinião do produtor da série, do jornalista que está dando a notícia, e isso não é interessante para o público mesmo. E a Elise, ela concordou com o documentário logo de cara? Não, foi um processo de convencimento. Você teve que convencer. Foi um processo de convencimento, porque tanto a confissão quanto o documentário, eles tinham uma finalidade para ela, que era a filha dela saber exatamente o que aconteceu da boca dela. Só isso. Quando ela me falou que ela queria confessar, a justificativa que ela me deu foi essa. Eu sou advogado criminalista. Filha dela saber o que ela fez? Exatamente, mas da boca dela. E não da criação dos outros. Entendi. Porque da criação dos outros veio o quê? Que ela teria praticado esquartejamento com ainda o seu marido em vida. Essa foi a acusação que foi colocada, que a gente teve que provar que não foi isso que aconteceu. Então, que teria sido por dinheiro, que a motivação seria uma motivação torpe. Então, ela não queria isso, né? Ela queria, olha, eu vou contar para minha filha o que aconteceu. Isso foi sempre o mote dela, desde o começo.
Eu sou criminalista. Quando a pessoa me fala que quer confessar, você dá 2 passos para trás e você fala, calma, vamos ver o que tem aqui no processo. Porque quando ela me falou isso... Você entrevistou o Salada, não entrevistou o Salada? Entrevistei. O Perito Salada. Gosto muito do Ricardo Salada. Adorei. Ele é sensacional, um cara muito legal, muito bacana mesmo. Mas ele tinha ido na segunda-feira fazer a perícia na casa dela. Isso era no dia 4 de junho. 4 de junho de 2012. Olha como o tempo passa. Nossa. Ficando faz velho, um tempinho, né? Ficando velho. Eu me lembro que eu fui lá para o apartamento, que a Elise me ligou no escritório. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Ligava ainda no escritório, olha que coisa diferente, né? Ligavam, marcavam, falavam, era o telefone fixo. Hoje em dia, pro telefone fixo tocar é difícil. E ela ligou lá no escritório, falou que tinha um delegado lá, que é um delegado super interessante também, vale muito a pena um dia você conversar com ele, que é o Dr. Mauro Gomes Dias. Tem muita experiência, mas muita experiência. Né? Mas nessa altura você já estava representando a Elise? Não, primeira vez que eu entrei, né? Foi aí que você entrou, quando o telefone tocou? Ela tinha ido do escritório na quinta-feira anterior, quarta ou quinta-feira anterior, falou que o marido estava desaparecido, que ela falou pra todo mundo. Eu não sabia nem que pipoca valia tanto, não tinha a menor ideia de que era a empresa. Pra mim, veja... A IOC, né? Eu particularmente não tinha essa ideia. Falou que estava desaparecido, que estava no processo de venda da empresa, aquilo já tinha, naquela época, sido divulgado, acho que na mídia, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Falei, olha, mas vocês já tomaram as medidas? Já fizeram o boletim de ocorrência? Não, já fomos no antissequestro. A família já contratou o escritório do Dr. Durso. Falei, vocês estão excelentemente bem representados. Um escritório maravilhoso. Os advogados lá são excelentes. O Dr. Durso é excelente. 3 vezes nosso presidente de ordem. Uma competência extraordinária. Falei, vocês estão muito bem. Mas ela falou, olha, mas eu queria alguém, né, para que eu pudesse conversar. Estou sempre à disposição. Aí eu perguntei para ela se ele já tinha ido no apartamento dela. Porque é para lá que foi o último lugar que eles tinham visto ele. Onde foi o último lugar que seu marido foi visto? Ela falou, no meu apartamento. Eu falei, então, é para lá que eles vão voltar. Isso é básico, né, da nossa área. Da nossa área isso é básico. Vai voltar, tem que começar de lá, né? Para o último lugar que ele foi visto. Sim, claro. Você vai reconstruir todo o fato. Aí ela falou, mas se eles forem, posso te ligar? Claro, né? Pode, mas você já está bem representada. Você não estranhou esse pedido? Sendo que ela já estava com uma equipe de advogados, que era da família do Marcos. Você não falou, pode ser que tem alguma coisa aí. Vamos lá, no meio da nossa rotina, naquele nosso dia cheio de coisa, você tá com a cabeça pensando em muitas coisas. Eu não tinha dado aquela importância naquele momento. Naquele momento, você é mais uma pessoa que eu atendi. Tinha sido aluna, principalmente a minha esposa, e tinha sido minha aluna também. Ela tinha sido sua aluna na faculdade? Mas ela tinha sido mais aluna da minha esposa. Foi só 6 meses que eu peguei a sala dela, mas da Juliana tinha sido um tempão. E sabe quando você não dá aquela... É como se eu tivesse tirando uma dúvida de um aluno. Sim. Que eu tiro todo dia. Naquela época eu tinha 800 alunos, eu tirava todo dia. Entendeu? Então, era mais uma dúvida. Alguém que pode ir no escritório, eu vou estar sempre à disposição. Não achei que ia acontecer, né? Então você acaba nem dando aquela repercussão. Mas já estava muito na mídia nessa época? Ou ainda não? Tava pouco? Não tinha nem... Você nem imaginava. Eu nem sabia. Entendi. Eu nem sabia. Nem sabia do caso, não sabia de nada. Mas aí o Salada foi lá. Na segunda-feira, quando ela me liga, que o Mauro tava lá, né, o Dr. Mauro chegou, conversou comigo, falou, olha, eu tenho este elemento, tenho isto aqui, eu acho que foi ela. Conversei com ela, falou, não foi ela. Aí ficou lá, ele falou, bom, então vou ter que chamar a perícia aqui, que eu tô com mandado de busca na casa dela, vou chamar a perícia. Eu olhei pra cara dela e falei, se ele tá com mandado de busca, vai chamar a perícia, fica o máximo de tempo que você puder com a sua filha, porque hoje você vai sair presa daqui, é certeza. Você já imaginou que ele tava certeza. Não, certeza. E não ia cumprir na hora que ele me chamou, ou na hora que ela me chamou, que ele estava lá, porque ele chegou no período da tarde da segunda-feira, porque eles precisavam fazer a perícia à noite. Certo. Então eles não iam cumprir às 6 horas da manhã, nada disso. Eles precisavam cumprir à tarde para a noite, que era o período que o perito precisava chegar lá, porque ele precisava fazer todo aquele procedimento de jogar luminol e se encontrar sangue, passar o Fecacult para saber se é sangue humano. Então era o padrão. E se ele estava com mandado de prisão temporária e ele tivesse cumprido no meio da tarde, ele perdia um dia de prisão para investigação. Certo. Então eu tinha certeza que a da meia-noite ele ia cumprir. Eu falei, fica o máximo de tempo com a sua filha que eu vou ficar
analisando. Certo. E na segunda-feira, quando o perito Salada foi lá, eles tinham uma ideia que, como eles tinham muitos vinhos e tinham pedido uma pizza, a ideia... Na noite dos fatos, né? A ideia qual foi? A ideia deles era de que colocou alguma coisa na bebida dele, ou matou ali na sala de jantar, ou subiu, porque era um duplex, subiu no quarto do casal, o colchão foi trocado, matou, com certeza, no quarto. Então, quando eles entram, chega ali no hall social, tem uma salinha pequenininha, coloca todo aquele material da pesquisa, todas aquelas maletas que eles levam, aquele monte de coisa. Uhum. Vai primeiro para a sala de jantar, não acha nada, e fica no andar superior, no quarto de casal. Jogando Que também não achou lá. nada. Né? Aliás, me lembro que tinha todo um desejo, né, dos investigadores de acharem sangue. Olha o sangue. Logo. Aí o Salada foi jogar o luminol na banheira. Banheira com mulher. Banheira com mulher. Alguma gota de sangue vai aparecer. E aí brilhou, né? Faz aquele, quando tem o luminol, você joga o luminol, tudo escuro, ele brilha, assim. Mas um brilho de uma gota. Sim. E o investigador, aí, o sangue, olha o sangue. Eu lembro do Salada dando pra ele, banheira, mulher, uma gota. Não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando muito sangue. Não. Então, naquela segunda-feira, eles periciaram o apartamento e não encontraram nada. Mas eles tinham a ideia do colchão. Trocou o colchão, recentemente. Então, por que trocou o colchão? Trocou o colchão porque tinha sangue no colchão, certeza. Uhum. O colchão tinha sido trocado e o colchão antigo tinha ido para casa da babá. Ah, certeza. Certeza. Com certeza é aquele colchão que tá na casa da babá. Vamos atrás do colchão. E eles foram atrás do colchão às 3 horas da manhã. Às 3 horas da madrugada, eles foram fazer perícia do colchão. Veja, não acho que aqui nos Jardins, onde nós estamos, eles fariam isso às 3 da manhã. E era do outro lado da cidade, né, que eles foram. Eles foram um pouco longe para buscar o colchão, acreditando que o crime tinha ocorrido no colchão. Sim, veja. Aí nós podemos ali ter várias críticas a essa situação. Não tinha um mandado judicial, não tinha... Mas às 3 da manhã. Mas a babá aceitou colaborar com a investigação. Claro, chega 10 carros de polícia na porta da tua casa, o aceitar... Falar, não. Acho que sim. Eu sei que foi feita a perícia, ela também não tinha achado nada. Então, quando ela me fala que ia confessar, e eu volto 2 dias ali e vejo que não tem absolutamente nada de prova assim contundente, falei, pra quê? Você tá vendo o que aconteceu lá? Foram lá, já fizeram a busca, não acharam nada. Foram na casa da babá, não acharam nada. Você tem certeza? Aí ela me conta, ela me falou que era por conta da filha dela. Veja, o trabalho do advogado é aconselhar, é dar o melhor conselho, fazer depois a defesa. Não tô lá para inventar, não tô lá para mentir, não tô lá para absolutamente nada. A barra dela. Não é este o trabalho, né? O trabalho é você olhar tecnicamente, de forma fria, os elementos que tem e colocar na mesa e falar, olha, quem tem que provar alguma coisa é a acusação. Você pode passar um processo inteiro, só criticando a prova produzida pela acusação. Porque a prova incumbe a quem alega. Sim. Se você não alegar nenhuma tese, nenhuma forma alternativa ao fato colocado, aquilo que as pessoas chamariam de um álibi, você não precisa fazer essa prova. Você pode só ficar criticando, falar, bom, eles estão falando que foi você, mas foi fazer a perícia, não tinha sangue, foi em outro lugar, não tinha, e assim por diante. Mas ela decidiu confessar, e quando ela confessa e retorna ao apartamento, porque daí foi um combinado entre eu, o Dr. Mauro e o Dr. Salada. Podemos voltar já hoje, já faz a perícia, já confirma que o que ela falou é verdade e tal. Bora, vamos fazer. E aí ele voltou, quando ele volta no apartamento, desculpa te interromper. Não, mas quando ele volta no apartamento, que ele fala, mas aonde foi? Ela falou, aqui. Era justamente onde eles tinham chegado, tinham colocado todas as malas e não ia achar nunca. Não ia achar nunca. Não ia achar nunca. Mas ia achar em algum dos banheiros, né? Que ela esquartejou ali em um dos banheiros, não foi isso? Não, isso? foi num quarto.
Foi em um quarto? Foi um Eu quarto. pensei que era na suíte do quarto que ela tinha Não, ele. foi no andar de baixo. Foi no andar, eles residiam, né? A suíte do casal era no andar superior e tinha sido no andar de baixo. Mas embaixo tinha muito sangue. Tinha sangue, porque tinha sangue no hall, onde foi o fato. O corpo depois foi arrastado. Então você tinha todo esse percurso, foi identificando e foi achando efetivamente ali o sangue. Mas facilitou o trabalho da perícia, né? Porque tinha muitos quartos naquele apartamento, né? Pelo que o perito Salada me falou. O que resolveu ali pra perícia, o que foi muito fácil pra perícia, foi porque ela confessou e indicou onde estava tudo. Aí ele foi só seguindo ali e confirmando, porque daí o que ele precisava a partir daquele momento da confissão? Confirmar se aquilo que ela falou batia com os elementos, com os achados dele dentro do apartamento. Sim. Entendeu? Pra avaliar se também ela não estaria mentindo em algum elemento na sua confissão, né? Exatamente, né? Então é isso que faz ali a questão. Até hoje o Salada acha que ela mentiu num dos elementos que seria a distância do tiro. A gente vai abordar mas esse tema. Ele também falou pra mim que acredita que ela nem agiu sozinha, mas eu quero saber do momento que ela confessou pra você. Porque ela não falou na mesma hora que ela era culpada, que ela tinha tirado a vida do marido dela. Foi no dia do interrogatório dela, quarta-feira de manhã. Ela chegou pra você, preciso contar o que aconteceu. Naquela quarta-feira, é assim, na segunda-feira, teve a primeira ida na casa dela, virou meia-noite, então já era terça-feira, foi cumprido o mandado de prisão. No dia seguinte, obviamente que a polícia normal nem me conhecia ainda, nem o Salada, não falaram que ia buscar o colchão 3 horas da manhã. Falaram nada pra mim, né? O advogado de defesa vai falar pra quê? Falaram nada. Foram lá fazer isso, mas falaram, vamos dormir, tá tarde, coisa e tal. Amanhã, se o senhor quiser, o senhor pode pegar cópia de tudo lá na DHPP. E marcamos o interrogatório dela pra quarta-feira de manhã. Tudo bem, doutor? Então já tava marcado. Na terça eu fui pro DHPP, me inteirar do inquérito, saber o que tinha. Uma colega minha do escritório, que era a Flávia, que trabalhava comigo, foi para a delegacia de Itapevi. Foi pra Itapevi, onde ela tava. E ela só chegou no meu escritório, depois a gente se encontrou meio que próxima noite, ela falou, Lu, chorando demais, chorando. Ela falou que quer falar com você de qualquer jeito. É meio natural, né, a pessoa chorar, coisa e tal, afastada da filha. Aquela delegacia em si tinha uma coisa que era meio sombria e tinha uma água caindo o tempo inteiro que não parava. Um vazamento, sabe, da torneira, que era irritante o negócio. Igual coisa de filme de terror mesmo? Bem filme de terror. Aí foi na quarta-feira de manhã, quando eu cheguei no DHPP, eu chego no DHPP junto com os carros de polícia. Ali que eu percebi o tamanho da repercussão do caso. Porque na segunda, já tinha um pouco de imprensa lá. Eu saí pelo canto, ninguém me viu, tava tudo bem. Por volta de 1h da manhã. Mas na quarta, quando eu cheguei no DHPP, tinha muita gente. E eu vi todo mundo indo em cima dela, a única reação que eu tive foi ao encontro dela, colocar ela embaixo aqui do paletó, falar, vem comigo, vamos. Porque, veja, eu apanhei demais, imagina o que ela deve ter apanhado. Como assim você apanhou? Nossa, tomei um monte de coisa nas costas, sei lá. Chutaram suas costas? Soco, chute, um monte de coisa. Jornalista ali na hora, segundo alguns jornalistas, repórteres amigos, eles sempre falam, não, imagina. Não fui eu não. É da câmera. Mas a câmera tá em cima, como é que vai pegar nas minhas costas, entendeu? Eu me lembro de eu passando pela catraca do DHPP, quebrando aquilo lá, porque... Pra entrar logo. Porque empurrado. Você vai sendo empurrado até chegar, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Mas ali em cima, a hora que cheguei lá em cima, e aí me falaram que o delegado tava com o Dr. Carrasco, que era o delegado, o divisionário do DHPP, tava lá com o diretor do DHPP, então ele falou, vai demorar um pouquinho, eu fiquei conversando com ela, e ali conversando com ela, que ela falou do desejo dela de confessar. E aí minha orientação foi, olha, você já viu o que aconteceu? Não acharam nada? Você tem certeza que você quer? É a sua decisão? É por conta da minha filha. Vamos falar um monte de coisa e eu vou falar exatamente o que aconteceu. E o meu compromisso com ela foi, então você fala a verdade, de ponta a ponta. Quer confessar? Confessa exatamente como foi, principalmente nesses casos de repercussão, porque o elemento que eles acharem que não é verdadeiro é aquilo que eles vão utilizar para tentar dizer que tudo que você falou é mentira. E tentar tirar sua credibilidade, tentar tirar o seu respeito perante o respeito que você ainda tenha perante a sociedade. Então, tem que falar de ponta a ponta a verdade. Entendi. E tem um elemento que o perito Salada acredita até hoje que pode ter sido mentira dela, que ela agiu sozinha. Porque a Elise não é uma mulher muito alta, não seria uma mulher muito forte,
e ela conseguiu arrastar o corpo do Marcos, que era um homem forte, para um quarto, sozinha, e dividir ele, né, em partes, sozinha. E outro elemento que, segundo o perito Salada, ficou documentado, é que tem cortes diferentes, como se tivesse duas pessoas cortando um corpo. Uma que sabia a técnica certa para cortar o corpo e a outra que não sabia tão bem. Não, então vamos lá. Com relação a esses dois elementos, o grande problema da perícia, na verdade dos peritos, é que eles conhecem até a primeira página do processo. Eles não estão na segunda página nem na terceira página. Porque o contraditório nesses casos é um contraditório que ele é diferido. Primeiro o Estado faz a prova deles e depois você chama o réu para fazer a sua prova. O que eu provei no processo é que aquele laudo inicial necroscópico, que é onde o perito Salada ele se apoia para dizer que os cortes eram feitos de forma diferente e para dizer que não conseguiria carregar o corpo, ele está se baseando tudo, ou da distância do tiro, no laudo necroscópico que foi realizado por um perito que chama Jorge Pereira de Oliveira, que foi o laudo que eu desconstruí no processo inteiro. Uhum. Então ele conhece até a primeira página, mas ele não conhece as outras perícias que foram realizadas ou a desconstrução daquele trabalho inicial, que foi um trabalho que infelizmente tinha sido muito mal feito pelo Estado. Muito mal feito. Da investigação? Da perícia médico-legal. Uhum. Não mandou para um laboratório, você não tem uma fotografia, você não tem um mínimo raio-x, você não tem a ultrassonografia que seria necessária naquele caso, você não tem o anátomo patológico, você não tem absolutamente nada. E foi por isso que eu consegui convencer o juízo de que havia necessidade da exumação do cadáver, e com a exumação do cadáver, eu consegui desconstruir absolutamente tudo que tinha sido dito por esse perito inicial, que foi um perito que, embora ele tivesse um cargo muito grande no IML, ele era o segundo homem do IML à época, ele estava num plantão em Cotia, recebendo as partes que eram encontradas. Então, e aí quando a gente vai vendo aquele laudo necroscópico que ele fez, ele recebeu uma primeira parte, depois ele recebeu uma outra, ele faz um adendo, depois ele recebe uma outra, ele faz o outro adendo, fez 4 adendos. E não remontou o quebra-cabeça inteiro, ele só foi fazendo adendos. E aí você pergunta pra ele, mas quantas vezes já encontrou isso? Não, nunca. Então, como é que nesse caso você não se interessa para investigar? E aí você pergunta, mas você fez tudo macroscopicamente falando? Foi. Quer dizer, foi só no olho. Eu tinha que confiar no olho dele. Não funciona assim direito, né? É a época em que eu sou obrigado a concordar ou aceitar, pura e simplesmente porque ele é um funcionário público, não funciona assim quando a gente está tratando de ciência. E a ciência como é hoje. Nós estamos falando de ciência. Como diria o meu assistente técnico nesse caso, que é uma sumidade, né? Ele chama Samuel Jundi, que é um perito do Rio Grande do Sul, que já trabalhou na ONU, já fez perícias de exumações de ex-presidente. Então, ele é uma sumidade. O estranho seria se o corte fosse o mesmo no corpo inteiro. Por quê? Porque quando você vai fazer um churrasco, se você for comparar, a lâmina que começa, ela não é a mesma que termina. Porque conforme você vai fazendo os cortes, há o desgaste natural daquele fio de lâmina. E a não ser que você pare, você afie ela da mesma forma, os cortes vão ficar diferentes. E esse é o esperado. O esperado é que os cortes não fiquem iguais. Justamente por causa do fio da faca. Quando ela fala que usou uma determinada faca, não trocou de faca, então o corte tem que ser daquele jeito. Entendi. E com relação aos cortes, aí que eu vou falar com o Salada, eu já falei isso pra ele, falei, não teve nada de técnica naquilo. Eu me lembro que, pouco tempo depois, de ter pego o caso, meu irmão tava na minha casa. Eu tinha uma filha pequenininha, e aí quando você tem filha pequenininha, todo mundo quer ficar indo lá, então ele ia muito na minha casa, e foi de final de semana, e meu irmão é médico.
Ele é oftalmologista, formado pela Unifesp, eu vi uma família inteira de médicos. Mas meu irmão ainda, naquela curiosidade de todo mundo. Ah, você tem foto aí do corpo no IML? Eu falei, olha, tem fotos que foram vazadas, mas na perícia oficial não tem foto. Tem fotos vazadas do corpo em cima lá, que você percebe que era uma mesa do IML, mas essas fotos tinham sido vazadas na imprensa. Ele falou, deixa eu ver. Quando ele pegou, ele falou, não é possível que ela fez isso. Dessa forma não é possível. Ele falou, como é burra? Porque meu irmão, tinha né? Não sou eu, hein? Não sou eu que chamei meu cliente, pelo amor de Deus. Meu irmão soltou essa frase. Porque ele é médico, mas pra né? mim, mas veja, pra mim, era uma coisa interessante de analisar alguém que entende da área, falando espontaneamente sobre algo que estava na denúncia, como tendo sido realizado com extrema técnica. Não. Ele olhou pra mim e falou, veja, o comparativo dele foi, já desmembrou um frango? Você vai por onde? Pelas juntas. Sim. Olha o corte. Ele falou, olha esse corte da barriga. Ela cortou na barriga. Ele falou, Deus. Quando você corta na barriga, você pode pegar o intestino. Se você pegar o intestino, é um cheiro que não vai sair nunca mais dali. Porque você vai pegar justamente a pior área possível. Então, de técnica, zero. Agora, tinha alguma forma, de algum lugar, será que ela aprendeu a fazer esses cortes? E isso foi que eu levei pro júri que sim. Era uma das coisas que eu surpreendi no júri. Eles caçavam. Quando você vê, você vai em fazenda de caças, ou você começa a estudar um pouquinho mais sobre essas caças e entender um pouco mais, quando eles vão caçar de animais grandes, de grande porte, tem desde javali até maiores. Então, sim, não é o caçar pelo prazer de caçar. É o caçar com a ética de que você vai se alimentar por aquilo. Eu, particularmente, não consigo entender muito bem essas fazendas de caça. Nunca consegui entender. Eu também Mas não. Esta é a forma que é colocado. Perfeito? Então, quando você abate o animal, você, caçador, tem que ir lá e desmembrar o animal, cortar o animal em pedaços e entregar para o chefe a parte que você quer que ele cozinhe para você. Entendi. Isso é função do caçador, dos caçadores, quando vão nessas fazendas de caça, e tem algumas pelo Brasil espalhadas. Então, por fotos e por depoimento em plenária, eu consegui demonstrar que foi ali que ela aprendeu a efetivamente a fazer essa forma de segmentação do corpo. Foi assim, né? Caçando e cortando animais. Cortando animais. E outra alegação foi que ela teria feito esse esquartejamento com ele vivo. Com ele ainda com sinais vitais. De novo, baseado isso na investigação policial, que foi sustentado pelo Ministério Público, na denúncia, que eu até brinco, isso aí tem até uma brincadeira no... Eu falei com ele, eu tinha falado isso pessoalmente para ele, depois isso acabou sendo reproduzido no documentário, que eu falo, separa desse laudo, pede o divórcio, porque esse laudo tá errado, porque a gente tinha feito a exumação. E a exumação ela era completamente contrária ao laudo necroscópico. Por quê? A distância do tiro era outra, não batia. Nossa, foi totalmente mal feito o laudo? O necroscópico foi isso que eu te falei, foi feito a olho nu. A olho nu. Então, quando você fala em distância do tiro e achava que tinha sido um tiro a curta distância, a exumação vem e fala, opa, peraí, é no mínimo médio, mas provável que seja a longa distância. Confirmo que ela falou desde o primeiro, que ele estava ali na entrada do hall, ela estava na entrada da cozinha, ele veio se dirigindo e ela disparou. Mandamos os pedaços, as partes, algumas partes, para o anatomopatológico. Em todas as partes analisadas, ausência de reação vital. Ou seja, tudo aquilo já estava demonstrado de que essa tese da acusação não era uma tese sustentável. Ele deveria ter descartado lá atrás, que ele poderia. E teve mais um detalhe. Okay. Onde atingiu na cabeça, deixa a pessoa imediatamente inconsciente. Se a pessoa fica imediatamente inconsciente, ela não tem como sofrer. Se ela não tem como sofrer,
o crime não pode ser cruel, porque a crueldade está no sofrimento. Então a qualificadora ela já caía imediatamente por conta deste elemento identificado na exumação. E aí não precisava ficar discutindo, todo o resto para mim não era mais necessário. Que foi o que eu falei para os jurados. Deu um tiro de 380, de 38 na cabeça. Ele ficou imediatamente inconsciente. Todo o resto é desnecessário. A qualificadora não é válida. Mas ela não foi válida realmente? Não, de ela fato? Foi descartada. Foi descartada? Porque a gente ó. falando assim, né, de forma leiga, não houve crueldade. Você conseguir esquartejar uma pessoa que é seu marido, pai da sua filha, tem que ter muita crueldade. Mas aí é um outro crime, né? Pra olhar. Aí é ocultação de cadáver. O crime deste ato, depois que a pessoa já está falecida, é ocultação de cadáver. Sim. Que concordo com você. É um crime grave. Com certeza. Ocultação de cadáver. E da forma que foi feito também. A punição dele no Brasil é ridícula. De 1 a 3 anos. Né? É bem baixa. 1 a 3 anos. Se você colocar, sai daqui, e vai ter o rodízio, e resolver colocar, adulterar a placa do teu carro para você não pegar o rodízio, a pena é de 3 a 6 anos. Se você segmentar um cadáver, você ocultar o cadáver, a pena é de 1 a 3. É meio ridículo, não há proporcionalidade. Sim. O nosso sistema como um todo é um sistema muito desproporcional. Muito desproporcional. A gente precisaria rever todo o sistema, porque a única coisa que as pessoas sabem fazer é aumentar a pena, né? Vamos mudar a pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos. Eu queria conhecer um único réu. Um único condenado que deixaria de praticar o crime porque a pena máxima era 30 e virou 40. Isso não serve pra nada. E o que você acha que precisaria mudar? Tudo. Desde a educação até prender quem efetivamente precisa e não fazendo um sistema onde você prende primeiro, verifica se é o caso e depois solta. Que foi uma das críticas que eu faço, por exemplo, àquela operação Integration. Não tinha razão nenhuma para levar as pessoas à prisão por crime de lavagem de dinheiro. Nenhuma. Nem no caso de destruição de provas? Nenhuma. Não, mas ali você tem que ter a fundamentação de que a pessoa está ali. Tem motivos para prisão, certo? Os motivos que estão previstos na lei, você precisa ter prova da materialidade e indício de autoria. No caso deles, não tinha nem a prova da materialidade. Indício de autoria. Associado a isso, você precisa ter ou ali para a ordem pública, para garantir a ordem pública, ou seja, que em liberdade eles não vão continuar praticando crimes, ou para conveniência da instrução, que em liberdade eles não vão poder destruir uma prova, falsear um depoimento, intimidar uma testemunha, mas você precisa ter algum elemento concreto disso, você não pode presumir que a pessoa vai fazer isso. Entendi. Você precisa ter algum fato objetivo que fale, não, esta pessoa vai praticar isso. E você também pode ter ali para evitar com que a pessoa em liberdade ela fuja. Então, para garantir a aplicação da lei penal. E tem o quarto, seria a garantia da ordem econômica, mas dentre a ordem econômica e a ordem pública é praticamente a mesma coisa quando a gente interpreta que em liberdade não vai ficar causando e praticando outros crimes. Se você não tiver uma prova concreta disso, você não tem por que prender as pessoas. Que é aquilo que hoje a gente fala até do perigo de estado de liberdade. Então você acha que as pessoas foram presas na Operação Integration só pela repercussão midiática? Tenho certeza, absoluta. Acho que ali houve uma falta de conhecimento técnico do crime. Não vejo prova da materialidade ali. Ali é uma discussão muito clara do que é possível em termos de bets no país, do que não é possível. Nós não temos legislação até 2018, depois de 2018 até 2023 é uma legislação, depois de 2023 é outra legislação. Então nós temos ali que analisar concretamente se aquelas condutas ligadas às apostas, onde que elas se encaixam dentro desses períodos da legislação. E eu li o processo, e quando a gente lê o processo parece que o delegado ficou parado em 2017. Quando as apostas efetivamente não tinham regulamentação no país, e aí você enquadrava tudo como uma contravenção penal, que era do jogo de azar. Hoje em dia eu não posso falar isso. Onde não tem aposta? Verdade. Aposta patrocina diversos campeonatos. Mas os cassinos online ainda são proibidos, não? Pior é que não.
teve uma mudança da lei recentemente. Cassinos online, assim, pensando assim, no jogo do tigrinho, essas condutas, né? Porque quando a gente fala em cassinos online, tem diversos tipos diferentes. Mas pensando no jogo do tigrinho, esse tipo de jogos online, a lei que foi trazida a nós, dada pelo Congresso Nacional, na virada do ano passado, assim, bem caladinho, tem um artigo ali colocado na lei que libera esses jogos virtuais. Que dá uma brecha para isso. Dá uma brecha, não. Está expressamente permitida esse comportamento. Particularmente, eu não jogo, não recomendo que ninguém jogue. Não sei como se dará a fiscalização dos algoritmos desses jogos, que é bem diferente do que você fazer uma aposta esportiva que você está vendo o jogo acontecer e que efetivamente, se ocorrer algum caso de corrupção, isso é punido através do Estatuto do Torcedor, que tem crime de corrupção privada, então está ali previsto. Este outro caso, não sei, mas que a lei já começou a regular e começou a permitir. E eu não posso falar que é crime se em outra área do direito é permitido, porque esse é o pressuposto básico. Só é crime aquilo que não está previsto em outro ramo do direito. Se está previsto em outro ramo do direito, permitindo aquele comportamento, eu não posso dizer que aquela conduta é proibida. Então, eu acho que as pessoas ali sofreram uma prisão bastante delicada. Acho que foi muito midiático, muito estardalhaço. E, tecnicamente, tem muito a se apurar. Tanto que o Ministério Público, quando ele se manifestou nos autos, ele falou, olha, eu preciso de mais tempo. Preciso investigar mais, entender melhor. E é por isso que também eles acabaram sendo soltos, Sim, né? Para ter mais tempo de investigação. O Ministério Público, o delegado pediu a prisão de mais 2 pessoas, entre elas o Gustavo Lima, e o Ministério Público foi contra, falou, olha, eu tô pedindo mais diligência. Eu ainda não estou convencido para oferecer uma denúncia. Então, coloca todo mundo em liberdade, coloca umas cautelares nas pessoas, que está previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares, e depois, quando eu estiver satisfeito, a gente volta a discutir sobre o tema. A juíza não concordou com o Ministério Público, criticou na decisão dela o Ministério Público e determinou a prisão. E aí o tribunal, 2 ou 3 horas depois, acabou falando, olha, veja, o titular da ação penal está falando que não está convencido. Como que o Poder Judiciário, que tem que ser aquele órgão que é o imparcial e que fica ali, distante das partes, só olhando para decidir, pode tomar um partido e ainda criticar aquele que deve fazer a acusação? Então, tem coisas estranhas aí nesse caso, nesse caso, a sua visão. Na minha visão. Agora, você como um advogado criminalista, você recebeu a ligação da Elise, você ficou sabendo que ela tirou a vida do marido, cortou o corpo dele em partes. Como é para você aceitar esse tipo de caso? Veja, todo mundo merece defesa. O direito de defesa é um dos direitos mais básicos que a gente tem. Você não precisa pegar todas as causas. Você dá uma reciclada naquilo que seu escritório vai aceitar? Há muitos anos que eu já conduzi o escritório para pegar poucas e boas causas. Eu não pego muitos casos, eu pego pouquíssimos casos. Eu tenho um escritório que já é pensado para que eu possa escolher as minhas causas que eu vou atuar e atuar com afinco. Então, se eu peguei aquela causa, é para ter certeza, sou eu que estou fazendo, eu que estou sentado, eu que estou escrevendo, eu que estou estudando, junto com os outros colegas, todo mundo vem para equipe, coisa e tal, mas eu gosto de fazer dessa forma, né? Tem colegas que preferem pegar muitas causas, talvez isso financeiramente seja até melhor, sim, mas no meu caso, eu gosto de pegar poucas e boas causas. E eu gosto de pegar aquelas causas que eu acho que eu tenho algo a contribuir. Quando eu acho que eu não tenho nada de positivo, nada bom que eu possa fazer por aquele cliente, que eu vá entregar a melhor defesa, que eu tenha, então aí eu prefiro não pegar. No caso dela, eu senti desde o começo que eu tinha um monte de coisa para debater. Em 2012, ninguém falava em violência psicológica contra a mulher. Ninguém abria a boca para falar nisso. Eu me lembro de eu pisar no Tribunal do Júri em 2016, e a primeira entrevista que eu dei, na hora que eu estava chegando no Tribunal do Júri, eu falei, a partir de hoje vamos começar a discutir sobre violência psicológica contra a mulher. Naquele júri, o juiz-presidente perguntou para a Elise, mas foi só um tapa? Precisava ser quantos tapas? Aliás, essa pergunta foi até a Thaís Nunes, a repórter, que era repórter na época e hoje é uma produtora e uma
faz um jornalismo investigativo muito legal. E ela, por exemplo, fez toda a pesquisa agora do caso do Maníaco do Parque, tanto pro filme, quanto pro documentário, quanto pro podcast. Então ela fez toda essa pesquisa. Eu me lembro dela falando, assim, não podia, né, falar, né? No meio do interrogatório, mas precisava ser quantos tapas? Sabe, porque solta, a mulher não... Ela, enquanto jornalista, enquanto mulher, ficou indignada, assim, quantos tapas ela precisava tomar para poder aí sim pensar em reagir, em fazer alguma coisa. E não se discutia a violência psicológica até então, embora estivesse na Lei Maria da Penha desde 2006. Mas a gente, quando falava em violência contra a mulher, eu precisava ver o olho roxo, precisava ver o dente quebrado, o nariz quebrado, a marca no braço. E a gente começa a mostrar um outro lado. Então, eu achei muito interessante esse caso por isso. Achei muito interessante pelo excesso da acusação. Muito excesso. Como assim excesso? Excesso. Desde o princípio, o Ministério Público tem um monte de matéria do jornal daquela época. Quer pena maior para Elise. Ela esquartejou o marido em vida. Ela fez isso. Quer dizer, não, calma. E já foi trazendo coisas e foi trazendo coisas. Eu falei, não, isso aqui tem um excesso. Não é justo. A pessoa responda por aquilo que ela fez, não mais do que isso. Como eu comecei aqui o podcast falando, eu pedi a condenação dela, mas só pelo que ela fez. Sim. Não preciso ir além disso. Não há essa necessidade. Pelo contrário, a ninguém é dado ficar 1 minuto a mais da prisão do que aquilo que está na lei. E a lei do João tem que ser a mesma da Maria, do José. Sim, com certeza. Não dá pra gente mudar caso a caso, dado o interesse ou ali o suposto patrimônio da vítima, ou a classe social que ela vivia, etc. Não. Então a gente tem que poder contribuir, ajudar, atuar. Quando eu acho que nesses casos eu consigo, aí eu gosto de pegar essas causas assim, me dá muito desejo de atuar nessas causas. Essas causas são as causas que eu gosto de pegar. É desafiador. São aquelas causas... o desafio, você quer ir atrás. Ao mesmo tempo, acaba virando um escritório que eu só atendo aquelas emergências. A gente brinca que o escritório é UTI, que só chega pra gente quando já tá ali depois de passar por muita coisa. Um cliente de um processo de Sorocaba, o cliente tinha sido condenado a 100 anos de prisão. 100 anos? E a gente conseguiu, trabalhando muito e demonstrando, anular todo o processo e estamos começando o processo de novo pela 3ª vez. Nossa, ver se ele deve ter aprontado bastante isso daí, hein? Não, estamos provando que não. Dessa vez a gente está provando que não e que efetivamente aquelas acusações eram uma grande de uma armação contra ele. Então a gente... tem esses casos também, tem né? Esses casos bem interessantes da gente demonstrar. Porque agora, é UTI. Já chega na tua mão depois de uma condenação de primeira instância com quase 100 anos de prisão. Acho que era 99, alguma coisa assim. E você foi muito criticado quando você aceitou o caso da Elise? Ou quando você aceita um caso, assim, de um réu que confessou o crime? Que é diferente desse caso que você acabou de me falar, que você está conseguindo provar que seu cliente é inocente, possivelmente. Isso. Você foi muito criticado? Tá defendendo uma assassina, enfim, confessa que matou o marido com a filha dentro do apartamento? A Giovana, eu lembro que tava... num dos primeiros jantares que eu fui, logo depois que estava com o caso, porque você pega um caso desse, é jornalista o tempo inteiro, é muita coisa, você tem que trabalhar e ao mesmo tempo atender, e você não consegue respirar. Eu lembro que uma das poucas vezes que eu consegui respirar, eu tinha ido na casa de um amigo meu, que estava tendo um jantar na casa dele, ele fez até no salão de festas, e era um jantar grande na casa deles ali, e eu me lembro de uma senhora chegando para mim, toda elegante, toda simpática. E ela olhou pra mim e falou, olha, Suravisa é sua cliente. Que nós, as senhoras do clube tal, né? Vou falar o clube, um dos clubes principais de São Paulo, nós estamos do lado dela, viu? Nós estamos do lado dela. Se fosse o meu marido, na rua, com uma mulher na rua, eu teria feito muito pior. Meu Deus do céu, temos então, mais Elise soltas. Ah, não. Na verdade... ao longo do tempo, depois do documentário, depois de tudo que a gente mostrou, percebe-se que aquilo que eu senti no tribunal do júri, eu vi na vida real também, principalmente na época do documentário, quando estava mais... No júri começou, e eu posso te falar assim que eu estava perdendo de 9-1. De 10 pessoas, 9... Conforme o júri foi passando, e passava o primeiro dia, passava o segundo, passava o terceiro... As pessoas percebiam que eu não estava pedindo absolutamente nada demais, só aplicação do direito, só aplicação da ciência e nada mais do que isso. No último dia,
o juiz tinha determinado, isso eu ouvi da diretora de cartório, que ela já deixasse pronto o alvará de soltura, porque ele tinha certeza que os votos seriam favoráveis a ela. Ele achava que os jurados iam ser favoráveis. Porque foi aquilo que a gente foi sentindo conforme o júri foi caminhando, sabe? O júri caminhando, e você vai sentindo, e normalmente as pessoas que estavam ali assistindo eram as mesmas, né? Que vai num dia, vai no outro, vai no outro. Tudo bem que demorou 8 dias, mas as pessoas iam, e você ia percebendo, até pelos jornalistas, como ia mudando a feição e o entendimento. Muito por minha culpa, de que na época em que o caso não estava no tribunal do júri, como eu tinha a estratégia de surpreender, eu não deixava as coisas vazarem para a imprensa. Você mantinha tudo em segredo. Só eu ia guardando, produzia uma prova aqui, outra ali. Eventualmente dava um material para um determinado jornalista, por exemplo. Teve um material que eu dei pro Roberto Cabrini, que ele utilizou, que ele usava de algo exclusivo, que ele utilizou, que depois eu peguei esse material e levei pro júri. Mas tudo muito pontualmente, sem ser um programa específico só sobre o caso. Sim. Então, era um programa sobre prostituição de luxo em São Paulo. Eu tinha um material, entreguei para ele. Então, não era um programa sobre a Elise. Mas era um material que para mim era importante depois eu levar para os jurados. Então, você vai produzindo, vai fazendo as coisas quietinho. Você vai fazendo isso bem devagarzinho. Sem grande estardalhaço, não precisa disso. Você precisa convencer 7 pessoas ali que estão no tribunal do júri. Se não der para convencer as 7, convencer 4, já está resolvido. Muito bom. Essa era a ideia. Chama ele, tá? Não, mas essa era a ideia, né? Essa era a ideia inicial ali. Então, quando a gente pega uns casos desses, é lógico, né? Tem os dois lados, as pessoas criticam muito. Com certeza. E as pessoas costumam criticar, e eu sempre falo isso. As pessoas criticam até o dia em que ela precisa, o marido dela precisa, a irmã dela precisa, a mãe dela precisa, o pai precisa. Aí ela te procura. Aí você, de vilão, passa a ser o herói. Mas naquele caso dela é diferente, porque ali precisa ser feita justiça. Mas no caso do outro, não. No caso do outro, que absurdo. Se deixa levar muito pela opinião da mídia, você acha? Na verdade, o que a gente precisa até que as pessoas precisam entender aqui. Calma. Deixa o processo caminhar. Toda história tem 2 lados. Toda história tem. Deixa as coisas serem levadas para julgamento. E depois, com o trânsito julgado, a gente pode fazer um juízo de valor muito melhor sobre esses casos. Muito melhor. Sim, sim. Esse caso da Elise em específico é bem complicado, né? Porque ainda que toda história tem 2 lados, mas uma criminosa confessa. Sim, né? Condenada e cumprindo a pena que foi dada a ela pela sociedade. Sim, exatamente. Ela cumprindo todos os dias, regularmente, não tem uma falta disciplinar, não tem absolutamente nada. E acabando a pena, que possa voltar, né, a conviver melhor em sociedade, sem ser tão perseguida. Hoje em dia ela tem muitas... É difícil para ela, por exemplo, procurar um emprego. Né? Muito difícil. Ela é muito conhecida. Ela conseguiu ficar de Uber uma semana. Não era Uber, era uma outra empresa. Não era uma outra empresa de aplicativo. Uma semana. Porque acabam todas as pessoas indo atrás, e acaba tendo conhecimento, e infelizmente não pelo dá. Histórico da pessoa, ninguém acaba não confiando muito. E você sabe que as pessoas que pegavam o carro com ela, que foram entrevistadas por um jornal, todas elogiaram. Porque ela é simpática? Não, falaram, olha, corrida absolutamente dentro do que eu esperava, conduziu devagar, me deixou no ponto correto, perguntou as coisas básicas ali, mas ela não sai se identificando, olha, eu sou Elise. Não, nem precisa, né? Entrou também no carro e foi. E você acha que o documentário deu uma outra visão do público para Elise Matsunaga? Porque antes tinham essa visão, né, da criminosa, monstro, e eu tenho a visão que o documentário, trazendo a história da Elise, fez com que muitas pessoas, de alguma forma que eu não concordo, entendessem o lado dela. Tá, então vamos lá. O que é importante do documentário? E eu acho que isso vale para todos os casos, que eu acho que é uma nova forma de você fazer um jornalismo, que é um jornalismo muito mais bem feito. Né? Porque é um jornalismo onde você vai na raiz, onde você investiga cada detalhe do processo, onde você olha um lado e olha o outro lado. E esses são os documentários bons, né? Quando você tem essa paridade. O documentário, a ideia, o desejo, e foi a única condição que a gente colocou no documentário, demorou um tempo considerável negociando, porque a minha única condição era: eu quero tratamento igualitário. Eu quero paridade de armas.
O que a acusação tiver, eu quero. Ponto. Ao mesmo tempo. Eu não contei o tempo. Acho que eles tiveram mais tempo do que eu, porque é meio natural. Só que o que é interessante do documentário? As pessoas estavam maciçamente com uma visão que foi produzida de 2012 até o documentário sair em 2021. Bastante tempo, né, para formar a opinião. O documentário traz o lado da defesa também, que as pessoas não conheciam, a não ser que elas tivessem ido assistir o julgamento no tribunal do júri, que tinha senha, então 50 pessoas conhecem o outro lado, além dos jurados e das partes do processo. Certo. Tirando essas pessoas, só quem assistiu o documentário. No documentário, tem exatamente o que eu levei pro tribunal do júri. Exatamente o que eu levei. Ali, eu deixei à disposição deles. É lógico que você não controla a edição, você não controla nada disso. A diretora é extremamente competente, a Elisa Capá é muito competente mesmo. Mas aí, você não controla, mas você leva os argumentos. E a única coisa que eu pedi foi, olha, faz paritário, e que a pessoa que esteja do outro lado da tela, que ela faça o seu juízo de valor. De novo, eu não preciso convencer 220 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas. Mas talvez a Elise precise, né? Não, ela precisa convencer uma pessoa. Ela só precisa convencer uma pessoa. A filha dela. A filha dela. Todo o resto pra ela é absolutamente... não tá sobre nenhuma perspectiva pra ela de necessidade dela ter que te convencer, ou convencer ela, convencer... Pra ter uma vida menos, com menos assédio. Veja, o caso se tornou notório. Não tenho o que fazer pra você apagar isso. Não há o direito ao esquecimento. Mas isso vai continuar. E nem posso pensar em direito ao esquecimento se ela fez uma série. E o objetivo da série, como eu tava falando, é pra filha dela. Porque havia o risco, e sempre teve o risco, sempre teve o medo de que a filha dela fosse morar em outro país e nunca conhecesse a sua história. E veja, todo mundo tem direito à sua própria história. Isso é um direito inalienável do ser humano, de você conhecer a sua história. Você saber a sua origem. E isso foi o que ela tentou passar, foi isso que ela tentou levar. Né? Ela quis contar o lado, a versão dela. A pessoa pode acreditar, pode não acreditar. Exato. Mas ela confessa, e ela conta, e ela dá a entrevista, buscando apenas que um dia, se a filha dela quiser, que ela assista, que ela conheça o lado da Elise, o lado da sua mãe, se um dia ela quiser conversar olho a olho, a Elise quer muito ter a filha dela, então quer dizer, são situações assim muito pessoais, né, muito particulares ali, de serem colocadas, e ela sentiu a necessidade de que ela precisava fazer. Tanto que ela escreveu um livro, né, Elise tinha escrito um livro que eu pedi para ela escrever enquanto ela estava em Tremembé. Falei, Elise, você tem tempo aí, você trabalha na costura, mas você não gosta de ver TV, escreve a sua história de vida para mim. E por quê, Giovana? Quando a gente vai lá para Tremembé, é um trânsito para chegar até lá, de São Paulo até lá, são 2 horas de viagem, você já chega cansado, aí tem os horários de dentro da penitenciária, o parlatório não tem aquela privacidade que a gente vê em filme, então você vai estar numa sala confortável, conversando sobre... nada. Sim. É um negócio praticamente de pé no meio do pátio ali, é uma coisa assim, absolutamente desconfortável, quente, quente demais, entendeu? Interior, né, mais quente. Com um agente penitenciário atrás de você ouvindo o que você tá falando, porque não tem onde ele ficar também, o negócio em cima é vazado por causa do ar, também não dá nem pra fechar com vidro, então privacidade muito pouca. Certo. E ao mesmo tempo é tanta coisa pra falar, e ela me contava, e eu fui vendo, cada vez que eu ia lá, eu aprendi um pouco da história dela, falando, nossa, mas essa história é incrível, eu preciso conhecer melhor. Aí eu pedi pra ela escrever a história dela. E quando ela escreveu o livro, ela falou, um dia eu vou publicar esse livro para que minha filha possa conhecer a minha versão. Só que não foi o livro. Do livro, o desejo era ter feito um filme, do filme virou um documentário. E ela ainda não pode ter contato com a filha dela? Ainda não. O processo ainda está sendo resolvido. Ainda não teve nenhum julgamento de primeira instância nesse caso. E você ainda tem contato com a Elise? Tenho porque ela ainda está em cumprimento de pena. Sim. Ela está em livramento condicional, falta acho que 1 ano e alguma coisa para ela terminar de cumprir a pena dela. Então, ainda tem contatos para que ela possa cumprir corretamente a pena dela. Agora eu tenho uma pergunta de um outro youtuber que é meu amigo, Gustavo Negreiros. Ele tem um canal super bacana, quem não conhece, procura aí Gustavo Negreiros, o canal dele é excelente. E ele perguntou assim, ó, quando você pegou o caso da Elise no começo, antes da confissão dela para você,
Você acreditava que tinha uma boa chance de ela não ser condenada no início? Não dá pra saber muita coisa, porque foi muito rápido. Foi rápido, né? De segunda pra quarta-feira, de segunda à noite, assim, segunda de madrugada pra quarta-feira de manhã, é muito rápido. Eu ainda não sabia exatamente. Eu não tinha formado um juízo de valor ainda. Todo mundo forma um juízo de valor. Nem tinha começado direito às investigações, né? Eu tava começando a ler. Né? Eu fui pro DHPP no dia seguinte, ler o que tinha lá. Pra mim era uma coisa muito pouco, o negócio de um saco. O saco tem um fitilho com a mesma cor do que foi encontrado com o corpo. Só isso não quer dizer nada. Era um saco azul, entendeu? Tipo, desceu com as malas. Tá bom, entendeu? Não tem grandes coisas, né? Sim. Não tinha grandes elementos. Você fala assim, nossa, que prova. Não tinha. Aquele batom na cueca, aquela prova definitiva, eles nunca tinham encontrado. Que foi, por exemplo, a perícia depois realizada, onde identifica o sangue no apartamento, no hall, no corredor, no quarto onde ocorreu a ocultação de cadáver, etc. Então, ali sim, né? Ali eu já sabia. Mas no primeiro dia, ainda não tinha nem o que pensar. Ainda não tinha dado tempo de eu formar um juízo de valor. Entendi. Eu estava ali mais naquela condição de tentar, naquele primeiro momento, prestar uma assistência a alguém que tinha sido uma aluna minha. Ponto. Essa era... Começou assim. Nem eu comecei como um advogado. Né? Tava ali ainda prestando assistência a alguém que tinha sido uma aluna. E que aí que eu fui entender do que teve. Mas, veja, eu não tive dúvida em nenhum minuto. Depois da confissão dela de que eu ia fazer aquele júri. Nem um minuto. Você aceitou nem um minuto, porque eu vi desde o começo que havia como contribuir, como ajudar, como fazer um bom trabalho. E olha que do outro lado eu tinha 32 anos, 33 anos, um menino. Do outro lado tinha um promotor que tinha acabado de ser presidente da Associação Nacional do Ministério Público. Já praticamente ali no avançar da sua carreira ali, já, se ele quisesse aposentar, acredito até que ele já poderia, porque já tinha feito tudo na carreira dele. Uma pessoa do outro lado, renomada também, né? Do lado dele, um advogado que tinha sido 3 vezes presidente da ordem. E do outro lado tinha eu, né? Eu, Luciano. Eu, Luciano, ali pequenininho, novo, mas com muita criatividade, com muita vontade de fazer um bom trabalho, muito estudo, muita técnica. Muito legal. Isso foi bacana. A parte técnica do direito penal, ela é muito legal, né? Eu fiz 1 ano e meio de direito, só que eu acabei parando. Mas, olha, as aulas de direito penal, mas eu me divertia tanto. Eu falo pra todo mundo, né? Que o penal é muito mais legal. Ninguém vai pra faculdade de direito pensando em fazer tributário, previdenciário, trabalhista, eu ia civil. pra aula de sábado, às vezes. O professor só poderia dar aula de sábado, eu ia de sábado, porque era um show a aula dele. Eu dava muita risada quando ele falava Tício, Tiburcinha, os nomes que vocês dão nas aulas pra gente gravar. Caio, Melvio e Tício. Olha, até te trouxe uma lembrança, já que você falou do direito penal, do meu podcast, que é o Penal é Mais Legal. Mas, na verdade, não é um podcast que nem o de vocês, assim, um videocast, de entrevistar, não é nada disso. Não. Quando eu criei isso lá atrás, na Ordem dos Advogados, era a ideia de que eu desse para meus alunos escutassem alguma coisa útil entre a faculdade e a sua casa, entre o estágio e a faculdade. Em vez de ficar vendo porcaria, perdendo TikTok, tempo, coisa e tal, bom, vamos ouvir algum caso legal? Então eu conto casos, sou um contador de casos, eu conto um monte de coisa, às vezes eu conto lei nova, ou conto como é que surge a máfia, então tem vários episódios. Que tava na OAB de São Paulo, pela Escola Superior de Advocacia, aí mudou a gestão, entra a gestão nova, não deseja mais manter, e aí cortaram o podcast, o que deu o que foi bom. Porque no fim a gente tá levando o podcast, vai ser todo ele regravado com várias temporadas novas pela investigação criminal. Então a gente vai ter o podcast num lugar muito mais legal, com a Carla, com toda a equipe da Carla, fazendo um trabalho bem legal. E a gente trouxe uma caneca que tá voltando aqui, ó. Justamente do Penal é Mais Legal. Penal é Mais Legal. Vai ser no canal da Investigação Criminal, gente. Não precisa nem falar pra vocês assistirem, né? Todo mundo conhece o canal Investigação Criminal e o trabalho deles é incrível, impecável. É fantástico, é maravilhoso. Nossa, parabéns, vai ser muito legal. Vai ser legal, sim, vai ser um... E quando vai estrear? A gente tá gravando a primeira temporada agora e acredito que vai ficar pra dezembro a estreia. Ai, que bacana. Assim, os alunos, na hora que eles começarem a pensar que eles vão chegar em férias, eles vão poder ter muita coisa de penal pra eles assistirem.
e lembrarem que a matéria mais legal para eles voltarem para a faculdade é o penal. É o direito penal, com certeza. Sempre é o penal, sempre é o penal. Boa Eu até brinco no podcast, projeto. né? Tem o penal e tem o resto. Vamos investir nosso tempo naquilo que interessa, que é o direito penal. O resto você... Eu nem ia na faculdade nas outras matérias. Né? Que vocês não me ouçam, alunos, vocês precisam realmente ir à faculdade, assistir todas as matérias, assistam tudo. Eu não assistia, né? Eu sempre fui da área do direito criminal. Eu pisei na faculdade, pisei no escritório de advocacia criminal, me apaixonei. E fiquei desde 97, se não me engano, eu tô na mesma área. Então, desde então, continuei fazendo isso e é o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro pegar o caso. Quanto mais difícil o caso, mais legal de fazer. Quanto mais injustiça, eu mais me sinto... Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo. O promotor, ele tem uma alegria legal, né? Quando ele consegue a condenação de um culpado, coisa e tal. Mas isso não se equivale a nenhum milésimo da satisfação que dá quando a gente consegue absolver o inocente. Nossa, é uma alegria que só os advogados têm. Verdade. Sabe, quando você consegue, você pega aquele caso bem injusto e você fala, nossa, entreguei o melhor, ó. O cara devolvi essa pessoa para a família dela porque ela era inocente. Ela merecia estar na família dela. Salvou a vida da pessoa praticamente. Sabe? É muito legal isso. Então são coisas assim que eu acho muito... Você tem que aceitar críticas da sociedade, as pessoas não entenderem o teu trabalho, não entendem. Mas eu acho que cada vez mais vão entendendo, ainda mais que esse conteúdo de true crime cresceu demais aqui no Brasil. Eu acho que cada dia mais as pessoas estão entendendo que é uma questão técnica, que todo mundo tem direito à defesa, até para estabelecer se é culpado ou inocente, precisa da defesa. E de repente a pessoa que está sendo acusada é inocente e precisa de você lá. Claro, veja, no caso da Elise, a prova que foi produzida em inquérito policial não foi a prova que os jurados entenderam que era válida no final das contas. Os jurados submetidos à prova, o exame necroscópico, por exemplo. O exame necroscópico e a exumação, com os esclarecimentos do perito, que fez o primeiro, dos assistentes que fizeram o segundo, os jurados entenderam, opa, peraí, esse aqui tá correto, esse aqui tá tudo errado porque a ciência não autoriza o que ele fez lá. Cientificamente foi um trabalho reprovado. Isso é muito legal, sabe? Sim. De você chegar no final do processo e falar, pô, consegui aqui fazer a prova mais difícil possível. Porque poderia ter dado tudo errado. Imagina que eu tivesse pedido exumação, o juiz deu a exumação, e a exumação fala que esse são a mesma coisa. Teria sido uma exumação desnecessária nesse caso, né? Aí na plenária do Tribunal do Júri, eu estaria apanhando ali, dizendo que eu enterrei a vítima pela segunda vez. Exatamente. Então, são sempre... E você considera uma vitória no caso da Elise? Uma vitória? Ninguém ganha, ninguém perde no Tribunal do Júri. A vida já perdeu. Mas olha quantos perdedores nós tivemos nesse caso. A vida que se foi. Ela que também, praticamente, sendo honesto, era uma jovem menina. Era jovem. Ela tinha quantos anos? 30 e poucos anos. 30 e alguma coisa. Jovem. E principalmente, a maior perdedora de todas, a filha. Perdeu o pai e a mãe. Então, quando a gente pega uma situação dessa, não tem vitória, não tem derrota. Tem bom trabalho, mau trabalho e o trabalho que foi feito ali, foi desempenhado. Então, não vai falar, foi uma vitória, foi uma derrota. Não teve nada disso. Eu saio de lá satisfeito com o meu trabalho por ter entendido que eu consegui fazer o máximo possível por ela. Foi particularmente o que eu entendi. Então. Excelente. Agora vamos falar do caso Robinho? Você atuou também no caso do Robinho? Por um breve período, enquanto ele era jogador do Santos, porque eu fui contratado pelo Santos na época. Na época, o vice-presidente do Santos, que é um advogado criminalista muito bom, excelente advogado criminalista, eles tinham acabado de contratar o Robinho para jogar no Santos. Aliás, até era um salário que era um salário baixo, muito baixo, acho que era um salário mínimo, alguma coisa assim, que era um salário simbólico, porque ele estava retornando as atividades, etc. E aí nós teríamos ali o julgamento dele em segunda instância. Então eu colaborei com os advogados italianos na defesa dele em segunda instância na Itália. Essa foi a minha passagem ali pelo caso do Robinho ali. Mas o que a gente percebe do caso do Robinho é que a primeira fase na Itália, infelizmente, ele ficou completamente indefeso. Não produziu prova, não juntou prova, não levou um vídeo, não levou uma foto. Tudo que eu consegui descobrir aqui
para levar em segunda instância um HD com imagens praticamente do tempo inteiro do evento, o tempo inteiro da festa onde eles estavam, isso não foi apreciado no juízo da Itália. Eu acho que se fosse no Brasil, talvez a solução tivesse sido outra, com o juiz com base em todas as provas coletadas. Hoje, ele está condenado por decisão transitada em julgado na Itália, sem dúvida nenhuma, tem uma condenação dele, que está sendo discutida se ela pode ser cumprida ou não no Brasil, pelos novos advogados dele. É uma discussão bastante interessante. Eu entendia e ainda entendo que deveria começar um novo processo no Brasil, porque a lei da época do fato não permitia pura e simplesmente você cumprir a pena fixada por outro país no Brasil. Você teria que aplicar, ao caso dele, a regrinha que está no Código Penal, onde você pode executar medida de segurança e as questões cíveis, né, as indenizações, as questões das penas cíveis ali impostas. Mas para a pena privativa de liberdade deveria reiniciar o processo. Essa discussão desde sempre ali nesse caso com relação ao Brasil. Eu entendo que deveria começar de novo o processo no Brasil, pegar as provas da Itália, submeter de novo um processo no Brasil e para que ele pudesse ser julgado novamente no Brasil pelos fatos dele. E eu acho que talvez a solução fosse diferente, dadas aqui um monte de provas que nós conseguimos reunir no Brasil, que não foram apreciadas, elas não foram julgadas no mérito sobre essas provas, porque elas não foram incorporadas no processo italiano a tempo. Ainda não tinha essa prova? Ou Não tinha tinha. e não foi? Na verdade, não existia. Entre nós, o que aconteceu aqui, entre nós, ele tinha um advogado na Itália. Este advogado na Itália acompanhou o Robinho nos atos de investigação policial, coisa e tal. Depois o Robinho foi jogar num outro país. Não sei se ele foi, não lembro para onde ele foi, mas ele foi jogar em outro país. Mudou o seu advogado dentro do mesmo escritório, foi um pouco mais novo, que foi lá, e as provas não foram levadas. Não foram pedidas as provas, vamos trazer umas provas aqui, e a coisa foi indo. Sabe quando vai conduzindo o processo? Sim. Até chegou a condenação. E aí que, peraí, chegou uma condenação, como assim? Então aí começa tudo de novo, um trabalho deles lá tentarem reverter. Aí muda o escritório de advocacia, contrata esses outros advogados, eu já chego quase ali nos 45 do segundo tempo, buscando entender o que tinha acontecido, buscando provas, buscando os elementos, buscando as fotos, do momento em que a pessoa fala que está inconsciente, embriagada, se ela estava mesmo, se eu tenho vídeos, fotos de outro momento com o mesmo horário em que eu possa demonstrar que aquilo efetivamente não ocorreu. Então, são diversos elementos que a gente acabou procurando e obtendo para a defesa dele. Pena que eles não analisaram. Eu queria que eles tivessem pelo menos analisado esses elementos de prova, que foi difícil de produzir, de deixar eles traduzidos e poder ser levado lá para a Itália para poder conhecer. E aí foi juntado nas vésperas do julgamento em segunda instância, mas infelizmente não foram analisados. E eu acho que ali poderia ter uma solução diversa com relação a ele, especificamente a ele. E ele foi o único condenado nesse caso? Não. Que tem diversos outras pessoas Foram duas pessoas condenadas. Foram duas pessoas? Duas pessoas condenadas, que foram as duas pessoas que na Itália foram citadas para responder ao processo. Ele e uma outra pessoa chamada Ricardo Falco. Então foi ele e essa outra pessoa que foram condenadas. As outras pessoas acabaram voltando para o Brasil. Elas nunca foram citadas desse caso, né? São citadas assim por matéria jornalística, nunca formalmente citadas pela justiça italiana. Elas nunca foram citadas pela justiça italiana. E tem a possibilidade de reabrir esse caso aqui no Brasil, fazer uma nova investigação, já que tem essa lei? A defesa do Robinho tem questionado isso junto a, se não me engano, é a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Eles estão questionando isso lá no Superior Tribunal de Justiça. Eu não sei qual que vai ser o resultado final. Eu gostaria que, independente se é uma pessoa muito conhecida ou pouco conhecida, que a gente resolvesse a questão sempre com base na ciência, né? Qual que é a lei que era aplicada à época, qual que é a lei que valia, qual que era a regra do jogo para aquele caso específico. Para aquele caso, qual que era a regra que estava valendo? E aí interpretando tecnicamente qual que era a regra que estava valendo ali, para saber se poderia ou não. Eu, como eu te disse, eu particularmente defendia
E ainda entendo que é assim que deveria começar de novo um novo processo no Brasil, como a gente já teve em diversos outros casos. Diversos casos que a pessoa praticou o fato em determinado país e foi para outro, a pessoa acabou respondendo o processo aqui, e aqui teve o julgamento, uns condenados, outros absolvidos e assim por diante. E a pior Mas eu, prova... sinceramente, acho pouco provável que isso vai acontecer no caso dele. Acho pouco provável, embora seja o meu entendimento. Mas, ao mesmo tempo que a gente analisa um caso midiático, com repercussão internacional, diversos fatores contribuindo, muitos deles até mesmo em virtude de manifestações políticas, então, quer dizer, várias coisas ruins, assim. Você acha que teve essa questão política no caso dele? Acho que teve sim. Como assim? Teve assim, acho que ele fez uma defesa muito veemente do outro candidato à presidência, e isso Bolsonaro? Isso acaba repercutindo em diversas esferas. Era um momento que a pessoa que está com um problema como esse tinha que se recolher, aguardar e esperar tecnicamente que a justiça seja realizada. Então você acha que por ele se declarar de direita, ele pode ter se complicado? Não sei a questão de se declarar de direita. Acho que ele foi para um foco que ele não precisava. Que o prejudicou. A minha orientação para ele foi: não fique em foco. Lá atrás já não fique em foco. Você não se exponha, não fique em foco. Calma, deixa as coisas serem resolvidas, sabe? Sabe quando você recua um pouco? Você não precisa dessa exposição o tempo inteiro, sabe? Se recolha. Há momentos, não dá pra você comprar todas as brigas do mundo, né? Então você tem que escolher aquelas batalhas que realmente, naquele momento, pela tua vida, são importantes. Então, particularmente, se eu ainda fosse advogado dele, eu estaria criticando ele demais, falando: olha, você não tem que falar sobre A, B, C ou D. Este é o momento de você se concentrar só no teu processo, só na tua defesa, que já dá muito trabalho mesmo. Já estava bem complicado do jeito que já era estava, bem né? UTI, um caso bem UTI mesmo, bem difícil, um caso bem. E aquele não foi áudio, né? Foi o telefone dele que foi grampeado. E nossa, aquilo lá foi aquela muito, conversa assim, dele... Enquanto prova, foi uma das provas assim mais interessantes que eu já vi. Por quê? Pela forma como a polícia italiana fez. Porque foi assim, para entender. Não é que teve o fato, como aconteceu no caso do Daniel Alves, que foi chamado a polícia imediatamente, e no dia seguinte já teve investigação, já tinha sido feitos os exames periciais, já teve tudo. Não foi isso no caso dele. No caso dele não teve isso. A vítima demorou 6 meses para prestar o primeiro depoimento dela, para levar o fato ao conhecimento da autoridade policial na Itália. Então, demorou muito tempo. Por isso que as pessoas já estavam no Brasil. Por isso que ele já tinha voltado, né? As outras pessoas ali imputadas. Ele ainda estava lá, né? Quando isso aconteceu, é verdade. Ele jogava no Milan naquela época. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro advogado dele era um advogado civilista. Que era o advogado que tinha mais contato com o Milan por questões cíveis, né? Os criminalistas não estão muito perto dos jogadores de futebol, né? Não era o padrão. Então, tanto que indicaram para ele um civilista. Mas no caso dele, como tinha tido isso, o que a polícia fez? Intimaram outra pessoa que estava lá, o Ricardo, intimaram mais algumas pessoas. E ao mesmo tempo, quando intimou para prestar depoimento, já fez um requerimento para que a juíza autorizasse a quebra do sigilo telefônico dele. Porque o que eles imaginaram? A primeira coisa que eles vão fazer é pegar o telefone e ligar e conversar sobre aquele dia. Sim. Isso é um fato. Quando a gente lê, né, e eu li todos os depoimentos em italiano, li todo o processo, eu tenho o cópia do processo integral, então, consegui ler tudo ali, né, no caso. E foi isso que aconteceu. E o interessante é que os investigadores perceberam que esta pessoa que foi condenada junto com o Robinho, eles andavam muito de carro juntos ali. Eles falaram: então eles conversam dentro do carro, não por telefone. Certo. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram colocar uma escuta ambiental, uma gravação ambiental dentro do carro. E como é que eles fizeram isso? Alguns veículos possuem aquele sistema em que você fala com a montadora. Por exemplo, a Volvo, você aperta o botão, você vai falar com a montadora da Volvo. Sim. BMW, Mercedes, etc. É verdade, tem isso mesmo. Então, a forma que eles encontraram de fazer a gravação ambiental
Eles conectaram Foi direto na no carro. central. Eles conseguiram quebrar o sigilo na Itália, o juiz autorizou, e o sigilo foi quebrado utilizando o próprio equipamento do carro, transmitindo tudo que eles estavam conversando ali dentro do carro. Uhum. E aí que foi muito interessante Mas esse áudio do Robinho é de dentro do carro ou é do telefone? Tem tanto de dentro do carro quanto tem de telefone, que também foi. Porque o que aconteceu? Depois de 6 meses, acho que quando chegou, ela demorou 6 meses para fazer a primeira denúncia, mas alguns meses, acho que não chegou a dar 1 ano, mas próximo de 1 ano, até tudo começar. Né? Toda a investigação ser colocada em prática, os deferimentos, as coisas. Então eles iam expedindo as intimações, pediram as medidas. Só para você lembrar o que aconteceu 1 ano atrás. Provas também já foram... E lembrar o que aconteceu naquela noite, né? Que a gente tinha saído e todo mundo tinha bebido. O que aconteceu mesmo naquele dia? Então, no começo, você pega as ligações, é um tentando ligar pro outro, tentar lembrar o que tinha acontecido. Ah, sim. E depois que você fala aquilo, parece que foi efetivamente, não, foi aquilo que aconteceu, porque você me falou e eu já tô retransmitindo como se fosse, né? Aquilo efetivamente que tinha. Então tem muita coisa ali que foi falada que você percebe que é pura e simplesmente porque você fala para um e o outro repassa. Então a gente tem essa triangulação. Mas de prova bacana ali mesmo, essa prova eu achei fantástica da polícia italiana, assim, de analisando, estudando, essa perspicácia de aonde eu vou colocar a escuta ambiental que vai ser o lugar mais efetivo para eu ter uma conversa sobre os fatos. E aí foi dentro do carro. Eu achei isso muito de uma legal. inteligência, Sim. de uma, sabe, de uma forma como você pensa assim, numa polícia científica mesmo, e pensando, sabe, olha, como é que eu posso conseguir aquilo? Como é que um lugar melhor para eu falar? Um lugar melhor para eu ir atrás? Porque fizeram a busca na casa dele, mas não encontraram nada. A questão era... Sim, claro. Era isso, entendeu? Esse era o elemento, esse era o dado. Achei interessantíssimo. E foi o que causou a condenação dele, uma das coisas, né? Uma das provas mais fortes aí contra ele. Algumas provas fortes. Nesses casos, a palavra da vítima ela é muito importante. Sim. Nesses casos, a palavra da vítima ela tem peso um peso. De prova, né? Mas veja, isso que é bom as pessoas entenderem. Não é só a palavra da vítima. Em nenhum desses casos vai ser só a palavra da vítima. A palavra da vítima ela tem que estar em concordância com os demais elementos de prova. Não pode ser só a palavra de um contra o outro. Sim. Ainda que, se for a palavra de um contra o outro, a palavra da vítima tem mais credibilidade à luz da nossa, da nossa legislação. Mas não quer dizer que é absoluta, nada disso. Não existe nenhum direito absoluto e não vai ser a palavra da vítima que vai ser tomada como forma absoluta. O meu direito à minha vida não é absoluto. O seu direito à vida não é, e assim tem situações que o direito permite que a sua vida seja tirada, que a minha vida seja tirada. Então, se o direito à vida não é absoluto, não vai ser o resto. O direito à vida é o mais importante de todos os bens. Sim. Então, a palavra da vítima é extremamente importante. Na maioria dos casos, ela, se estiver de acordo com outros elementos de prova, é ela que vai ser o fator decisivo para uma condenação. Mas não é só a palavra da vítima. Eu preciso analisar outros detalhes para ver se eles estão ali de acordo ou não. Exato. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Imagina. Foi muito legal. Bastante novidades aí para mim, pelo menos. Esclareceu várias dúvidas que eu estava sobre esses casos. Eu agradeço muito feliz. Muito obrigado mesmo. O convite, é uma alegria estar aqui. Eu adoro falar de direito criminal, adoro falar de crimes. Eu também. Então, para mim é sempre um prazer, né? Para mim é sempre muito gostoso. E parabéns aqui pelo Pandora Cast, muito bacana mesmo. Obrigada. Muito sucesso para você. E boa sorte também no novo projeto. Penal é mais legal, ó. Não deixe de conferir lá. Bom, pessoal, então foi esse o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.